Segunda Guerra Mundial foi um conflito bélico que envolveu mais de 70 nações, tendo início no ano de 1939 e estendendo-se até 1945. Havia de um lado os aliados e de outro as potências do eixo. As principais nações que lutaram pelo eixo foram Alemanha, Itália e Japão. As que lutaram pelos aliados foram especialmente a França, a Grã-Bretanha, os Estados Unidos e a União Soviética. Esta guerra mobilizou mais de 100 milhões de militares e acarretou a morte de aproximadamente 70 milhões de pessoas, sendo a maior parte de civis. É considerado o maior e mais sangrento conflito de toda a história da humanidade. Novo Friburgo enviou 67 soldados para o front da guerra. Apenas um deles faleceu durante o conflito armado, Antônio Durval de Moraes, que foi homenageado no obelisco e com o nome de rua na cidade. O objetivo dessa entrevista, de uma série de 3, não é o de apresentar e explicar o que foi a Segunda Guerra Mundial, mas sim conhecer o ponto de vista de um soldado que foi para a guerra desde a sua convocação até o seu retorno. Entrevistamos Edmo Dias Filho, que sempre conversava com o seu pai e ex-expedicionário Edmo João Dias sobre a sua posição como soldado nesse conflito. Estou aqui fazendo a entrevista com meu pai, pelo meu pai Edmo João Dias. Gostaria muito que ele tivesse nesse momento lúcido para passar para você toda a experiência que ele teve, boas e ruins na guerra. Como você disse, na guerra não existia só a guerra. Tinha épocas que eles conseguiam ir a bailes em Nápoles, na Itália, né? Porque você vê que uma guerra, as pessoas geralmente pensam só destruição. Então eles tinham realmente os momentos de lazer, onde encontraram as namoradas deles, que eles fizeram na Itália, né? No caso do meu pai, se chamava Tosca, tem uma fotografia dela, infelizmente não está nesse acervo, está na minha casa, né? Numa próxima oportunidade, quem sabe eu possa ter e mostrar essa entrevista, entendeu? Agora, meu pai, quando saiu daqui, ele foi em treinamento, porque era segredo de guerra, ele não podia dizer para onde que ele ia, né? Por causa de espiões e tudo. Edinho, me conta, vamos começar, ele chegou a falar para você como é que foi a convocação dele? Ele disse que a convocação dele foi o seguinte, ele saiu daqui, ele serviu tiro de guerra. Então eles foram para o Rio de Janeiro como se fosse fazer manobra militar. Ele não sabia que era para guerra? Eles não sabiam que era para guerra devido ao segredo de guerra, né? Por causa de espiões e tudo. Mas ele sentiu alguma coisa no ar, que tinha alguma coisa diferente? Não, alguma coisa eles desconfiavam, né? Não, vamos dizer, na época a reportagem não era tão eficiente como hoje, né? Com a internet, com tudo, então a dificuldade era muito grande. Então ele diz que escutava alguma coisa, mas eles jamais iam imaginar que iriam para a guerra. Que o Brasil ia entrar num conflito mundial. Né? Isso, e eles só conseguiram entender isso quando eles estavam no meio do Oceano Atlântico, que houve uma tentativa de inimigos, né, de torpedear o navio deles. Né, mas aí ele já estava na guerra. Tá? Aí eles estavam indo para a Itália. Eles estavam no meio do Oceano Atlântico indo para a Itália. Lá, quando eles passaram o Estreito de Gibraltar e desembarcaram em Nápoles, na Itália. Então, ele chegou a comentar com você assim, se teve medo a partir do momento que ele soube que ele teria que embarcar para lutar na Segunda Guerra Mundial? Ele falou que não tinha outro jeito, né? Ele, como militar, ele teria que embarcar. Né? E para eles que embarcaram, eles só iam fazer uma manobra militar, né? Um treinamento. Eles jamais... No Atlântico. Exatamente, ali
vamos dizer, na Guanabara na época, né? Nos mares ali do litoral, eles pensaram que iam fazer essas manobras militares, porque caso houvesse a guerra, como houve, eles já estavam treinados para isso, né? Mas na verdade o que aconteceu que dali eles descobriram, né? Que já estavam embarcando. Que já estavam embarcando e já estavam a caminho da Itália. E aí seu pai estava com quantos anos nessa época? Olha, meu pai, eu acredito que ele estava servindo o tiro de guerra, eu acredito que estava com 18, 19 anos, por aí. Certo. E aí ele falou alguma coisa da aflição dele para comunicar isso à família? Só depois que eles estavam lá, né? Que quando eles chegaram, mesmo todas as correspondências que eles mandavam, elas eram vistas, né? Elas não eram mandadas diretas para cá. Elas eram vistoriadas para ver se tinha alguma coisa de espionagem, alguma coisa assim. Elas eram abertas, né? E seu pai tinha namorada? Namorava sua mãe nessa ocasião? Na época, meu pai deixou a minha mãe aqui, Maria de Melo Dias. Mas namorado, não era casado? Como namorado, entendeu? Porque eu sei que ela me falou que recebia cartas dele, né? Sim, sim. Que tinha um compromisso. Sim, na oportunidade te mostra as cartas também. Tem muitas cartas que ele mandou para ela e ela mandava para ele. Mas era tudo violado, as correspondências, devido a segredo também de guerra. Eles não sabiam quem poderia se comunicar, passar alguma coisa, né? Certo. E seu pai, assim, falou alguma coisa sobre os nossos soldados estavam sob comando norte-americano? Isso. Ele chegou a comentar alguma coisa sobre os norte-americanos, como é que era o comando deles? Sim. Era muito estrito? Sim. O meu pai, ele falou que ele saiu aqui a comando do, acho que Coronel Mark Clark. Qual era o navio, você sabe dizer? Acho que era Coronel Meio, o navio. Né? Na época era o maior navio do mundo. Né? Ele era norte-americano, né? Norte-americano. Veio buscar os soldados brasileiros. Isso. Sempre eles chegaram no Estreito de Gibraltar a comando do Coronel Mark Clark, que era americano. Certo. E aí ele chegou a comentar alguma coisa sobre essa viagem, lembra de alguma particularidade? Não, o que ele diz que assim que ele entraram no Estreito de Gibraltar, né, eles desembarcaram em Nápoles, na Itália. Ali eles conheceram a região toda, né? Nápoles, era Veneza, algumas outras cidades, né? Que geralmente tem, né, no histórico dos ex-combatentes, eu não me lembro de todas elas, né? Monte Castelo foi desbravado, né? Foi conquistado pelos brasileiros, porque ele me conta que na época era difícil de chegar ao Monte Castelo, e os brasileiros conseguiram essa vitória, né, que foi marcante para o nosso país e para o mundo, né?
E agora, Edinho, ele chegou a comentar com você qual era a posição dele, assim... Eu não entendo muito dessa coisa militar, mas cada um tem um... Isso, o ponto de vista. Mecânico. Eu vou falar sobre o ponto de vista que meu pai me passou. Veja bem, meu pai ele não ficava no front, ele ficava na parte que alimentava o front, na retaguarda. Na retaguarda ele ficava. Ele ficava na retaguarda. Consertando os carros. Ele ficava na retaguarda, onde que ali era alimentado todo o front. Então ali tinha a munição, tinha os carros que ele, como mecânico, ele consertava os carros ou montava, às vezes, jipes, carros novos, né, para combater na guerra, né? Então ele me diz que essa parte que era mais perigosa do que o front, porque era visada pelos inimigos. Porque se os inimigos conseguissem destruir a retaguarda deixava de alimentar o front com munição, com combustível, com tudo. Então ele falou que era muito triste, porque às vezes ele via, por exemplo, fazia nuvens de aviões, muitos aviões passando pela onde que eles ficavam, entendeu? Nuvens de avião é uma expressão que ele usou. Exatamente, porque fazia sombra. A quantidade de aviões que sobrevoava fazia sombra no chão. Então entendeu? Ele tinha noção de que, por exemplo, você falou agora uma coisa que eu não me surpreende. Quer dizer, essa posição deles de consertar carros, de retaguarda, isso é muito visado porque você tira a estrutura, né? Exatamente. Tira a base. Isso, exatamente. Né? Se você não tiver o carro para rodar, se você não tiver... Então, ele estava sujeito a qualquer ataque ali. A qualquer momento. E ele houve algum, ele sabe dizer se... Eu lembro que ele diz que, por exemplo, onde ele ficava, às vezes até míssil, né, balas, né, traçante, ele via igual, vamos dizer... Igual mosca. Passando direto. À noite, aquele monte de brasa voando, né, para o céu, voando para o inimigo, né, para explodir o lado inimigo, né. Então isso causava muito medo para eles, porque eles não sabiam se ia voltar. Submarino alemão torpedeou e afundou o navio brasileiro Cairu. O governo do Brasil protestou perante o Rache contra o afundamento do navio brasileiro Cairu. Um submarino alemão torpedeou o navio brasileiro Buarque em águas do Mar das Antilhas. Um submarino alemão torpedeou e afundou o navio brasileiro Olinda. Um submarino alemão torpedeou e afundou o navio brasileiro... O governo do Brasil protestou perante o Rache contra o afundamento do navio brasileiro. Um submarino alemão torpedeou e afundou o navio... O governo do Brasil protestou perante o Rache contra o afundamento. Um submarino alemão torpedeou e afundou... O governo do Brasil protestou perante o Rache contra... Um submarino alemão torpedeou e... Era o 6º navio afundado. Navio pacífico e desarmado como todos os outros anteriores. O governo reconhece o estado de guerra entre o Brasil e as potências do eixo. O governo brasileiro decide enviar à Itália um corpo expedicionário de 3 divisões. O primeiro escalão da 1ª divisão embarca em sigilo no cais do Porto do Rio de Janeiro em julho de 1944. O comando da Força Expedicionária é do General Mascarenhas de Moraes. Com este e mais os 4 escalões que se seguiram, o Brasil enviou à Itália 25.445 expedicionários entre oficiais e soldados. Eu vou para a Guerra Maria, amor, não fique triste não, eu volto
volto pra pedir a sua mão. Maria, deixa a porta aberta, espera que a vitória é certa. Eu for para a guerra, Maria, amor, não fique triste, não. Eu volto, Maria, eu volto pra pedir a sua mão. Maria, deixa a porta aberta, espera que a vitória é certa. Mais tarde vai ser pra nós dois, virão garotinhos depois. Se um dia, Maria, a pátria precisar, nós temos soldados pra dar. Eu for para a guerra, Maria, amor, não fique triste. O que ele mais diz que nessa época, ele até na época na Itália e tudo, era perigoso eles andarem, se eles não andarem em comboio, tudo era perigoso por causa de franco-atiradores. Né? Ele recebeu uma retaliação, só que graças a Deus não acertaram ele. Ele diz que estava bebendo água num chafariz na Itália, que é muito comum, né? E um franco-atirador chegou de um determinado lugar e começou a atirar neles. Ele conseguiu sair junto com os amigos deles e tudo. Essa retaliação ele chegou a ter na guerra. Né? Agora, confronto de front, acredito que não, porque ele não estava no front. Ele estava na parte de apoio. Apoio ao front. Então, se eles conseguissem destruir essa parte da retaguarda, a retaguarda não conseguiria alimentar o front de munição, de combustível, né, de equipamentos para a guerra, que naturalmente eles seriam dizimados, né? O front, no caso. E ele chegou a falar alguma coisa assim de privações na guerra, falta de alimentos, alguma coisa assim? Não. Era tudo bem organizado? Sim, mas o que acontece? As pessoas, eu creio, pelo que ele me falava, que as pessoas, quando estavam na guerra, eles não tinham muito esse negócio de hierarquia, principalmente por rancho, para na hora do rango, né, na hora da alimentação deles. Porque o que eles diziam? Estavam ali todos pelo mesmo objetivo. E meu pai sempre foi uma pessoa, né? Meu pai sempre foi uma pessoa valente. Meu pai não era fácil, na verdade. Ele era respeitado pelo que ele era, mas meu pai também não, vamos dizer assim, ele era um homem de atitude, né? Então eu me lembro que ele conta, e os amigos deles confirmaram para mim na época, que ele no rancho, para fazer o almoço dele, para almoçar, entrou um capitão americano na frente dele, e ele brigou com o capitão e tiveram que tirar, que ele quase matou o capitão, entendeu? Porque ele não admitia que, por ser capitão, teria que comer primeiro do que ele, entendeu? Por ele estar ali como qualquer outro. Chegaram a vias de fato? Vias de fato. Tiveram que separar meu pai porque... também, sabe o que? Dá licença. Os americanos davam as caixinhas das rações, das coisas para comer, tudo nas caixinhas assim. Você sabe dizer o que ele comia? Assim, como é que era o rancho? O rancho normal, comida normal, né? Que eles faziam na guerra, né? Mas não era nada enlatado, nunca a gente imagina que é tudo enlatado. Não, enlatado é como minha mãe falava, que na época que eles estavam combatendo, eles recebiam uma caixa com medicamentos, alguns medicamentos e alguns alimentos que realmente eram enlatados igual ração. Recebia até ressaca. Quem gostava de fumar, recebia até cigarro. Cigarro, dos americanos. Agora, meu pai teve o lado bom também da guerra, né? Meu pai, ele conta para mim que às vezes ele ficava chateado com as coisas que ele via, que não podia fazer nada. Então, por ele ser mecânico, de vez em quando ele pegava um jipe para ir né? Furtava um jipe. Ele sozinho? Ele e os amigos, para ir para os bailes que existiam na Itália. Isso entendeu? Daí não era perigoso, não? Sim, mas o que ele falava Acho que eles
deixavam para se distrair. Não deixava né? não, deixava não. Não, eles tinham controle. O que acontecia? É o que meu pai falava, Edinho, a gente não estava ligando para nada. Porque a gente não sabia, a qualquer momento a gente poderia ser bombardeado, a gente poderia ser morto. Então a gente não ligava, a gente vivia a nossa vida do jeito que a gente acha que deveria viver. Eu digo assim, até por sair da onde eles estavam instalados, como você falou dos francos atiradores, sim. Você está sujeito a entrar num baile. A retaliação, né? Porque fisicamente você vê que não é italiano, você percebe, você conhece o estrangeiro. Isso. Eles poderiam ter sido mortos, eles arriscaram a vida. Isso, mas porque eu perguntava isso para ele. Aí ele falava, Edinho, guerra totalmente diferente, filho. Entendeu? Lógico que a gente está sob comando. Então a gente segue as manobras militares, mas dentro das manobras militares, na época, hoje eu não sei devido à tecnologia, mas na época eles conseguiam fazer aquilo que eles queriam. Conseguiu então pegar o jipe, sair, ir para um baile e voltar. Isso. Né? Ele chegou a ser preso na guerra, porque com um desses jipes ele capotou, aí descobriram. Aí ele teve 3 dias preso na guerra, entendeu? Depois de atravessar o Atlântico minado de explosivos poderosos e submarinos de tocaia, o navio transporte entra com os pracinhas do Brasil na Baía de Nápoles. A tropa desembarca a fim de seguir para o estacionamento de Agnaro, próximo de um subúrbio da cidade. Em quase 8 meses de guerra, a 1ª Divisão de Infantaria Expedicionária luta na terra italiana em 2 frentes. A primeira é do rio Serchio, durante o outono de 44. A segunda ao norte de Pistoia, na Toscana, em plena Cordilheira Apenina. As primeiras ações da Força Expedicionária são a conquista de Massarosa, as ocupações de Larena, Camaiore e Cidade de Barca. De andar e via, passei um carnaval fora do Brasil, tentando, enrolando, empunhando meu fuzil. O mais engraçado de lá era quando o fogo dizia: Tedes que portar e via, tedes que portar e via. Eu pulava e cantava na minha confusão, quando ouvia o ronco do canhão, mulheres e crianças gritavam com alegria. Então você, quer dizer, havia essas transgressões, né? Sim. Agora, a gente percebe que na guerra as pessoas também, o comando tenta reproduzir uma situação da vida cotidiana, para que não ficar muito pesado. Então, por exemplo, eles eram também autorizados a sair pela cidade, mas parece que eles tinham áreas delimitadas para circulação, lugares que eles poderiam frequentar, tinha umas coisas assim. Sim. E você falou no início que seu pai teve até uma namorada. Teve. Mas, por exemplo, a minha mãe não gosta muito de ouvir isso, logicamente, né? Mas ele mostra, eu tenho fotos e tudo, que na época ele teve uma namorada, mas exatamente por isso, não era por não gostar da minha mãe, nem não sabia se ia voltar, né? Exatamente, então ele aproveitava da forma deles, né? Não foi só ele, os outros também tiveram, entendeu? E eu tenho a foto dela, ela se chamava Tosca, né? E ele me falou sobre ela e tudo, entendeu? Mas foi uma coisa passageira, que na época ele veio embora e ela ficou, né? Não podia vir, né? Que minha mãe estava esperando ele voltar. Quer dizer, aí essa parte, vamos dizer assim, é muito íntima. Eu não posso me projetar mais sobre isso.
Sempre me dava esperança. Agora, com relação a... Seu pai ficou 1 ano em campanha, né, na guerra. Ele conta, assim, casos do tipo... Vou insistir nessa questão dos americanos, né? Porque o Brasil estava sob comando dos americanos. Casos pitorescos, assim, do tipo... eu vou citar um outro exemplo, não sei se seu pai chegou a mencionar isso. Que os americanos tinham batalhões de homens negros e homens brancos separados. Sim. Isso chamou a atenção de 2 pessoas que eu entrevistei. Eles separavam os brancos dos negros. E, por outro lado, os norte-americanos se surpreendiam como os brasileiros se misturavam com os negros no mesmo batalhão. Ele chegou a comentar alguma coisa sobre isso? Esse foi o motivo da briga dele no rancho. Ah, então conta essa história. Negro, americano, chegou na frente dele, né, na época, veja bem, eu gostaria muito de frisar essa parte, né, porque nós não somos racistas, né. O que acontece? Meu pai veio de uma época muito próximo à escravidão, ele vivenciou isso tudo, então a própria mente do meu pai e da minha mãe ainda eram meio que, vamos dizer assim, com restícios de racismo, que hoje a gente vê naturalmente, né, devido à época em que ele viveu essas coisas todas. Então, meu pai, por exemplo, ele não admitia na época que um negro mandasse nele, principalmente americano. Porque meu pai sempre falava que o americano, ele sempre viu o lado dele, né? E o americano, vamos dizer, foi o mal necessário, entendeu? Então, ele mesmo me diz que na época surgiram, tem até os historiadores, né? Pode pesquisar isso, eu não me aprofundei nisso, mas que navios brasileiros foram torpedeados por navios americanos aqui na costa, para forçar o Brasil a entrar na guerra. Eu, sinceramente, pelo que eu vejo hoje o mundo, eu não desacredito, né? Porque, infelizmente, eu vejo o americano como um país totalmente imperialista. Entendeu? Que ele... aonde tem o poder, ou seja, aonde que ele vê que tenha dinheiro, onde ele pode lucrar, ele não importa muito o que ele faz com as pessoas, entendeu? O objetivo dele primeiro de tudo, é a riqueza, é o poder, né? Então, talvez por isso que meu pai tenha ido a vias de fato com esse americano. Em novembro de 1944, a 1ª Divisão, deslocando-se para a frente Apenina, fica responsável por uma área que às vezes se estende por 20 quilômetros. As ordens são taxativas. Para que Polônia seja conquistada, cabe à 1ª Divisão de Infantaria remover do caminho das forças aliadas um obstáculo resistente: Monte Castelo. Mais experiente, a divisão brasileira vai enfileirando triunfos decisivos à Guerra dos Aliados. Monte Castelo, La Serra, Soprasso, Castelnuovo, Montesi, Colecchio. Aproxima-se a hora da luta. O primeiro tiro dado pelos soldados do Brasil ecoa pelo espaço. E a
Nossa tropa entrava em luta, recebendo seu batismo de fogo na linha de Massa Rosa. Tendo estabelecido contato com o inimigo, nossa artilharia martela suas posições. E a luta se intensifica. As primeiras patrulhas brasileiras saem para explorar o terreno e observar o inimigo e seus movimentos. Nossa artilharia continua bombardeando sem tréguas a área dos nazistas. E o que mais assim você se recorda que seu pai tenha contado assim de particularidades sobre a guerra? Ele sempre falou assim, ele sempre voltava a esse assunto. Seu pai está com 96 anos. Ele sempre falava, por exemplo, em almoços e tal, ele sempre voltava a essa questão da guerra? Não, só quando a gente pedia. Só quando e quando a gente insistia. Né? Porque ele não gostava muito de falar isso, não. A gente não falava nada de guerra. Porque quando a gente insistia, ele falava, tá bom, vou falar alguma coisa. Mas sempre ele falava e chorava. Aí ele chegava falando, todas as vezes, porque é muita tristeza, né? Ele chegou a ver muita fome, muita coisa, entendeu? Tudo, imagina você chegar numa cidade toda destruída, entendeu? Você imagina uma coisa que ele falava também, que, por exemplo, as mulheres que ficaram na Itália, né, que não tinham para onde ir, né, às vezes eram molestadas por soldados, entendeu? Estupradas por soldados. A parte triste da guerra, ele falou que às vezes o nego entrava, né? Soldados entrava, mau caráter, né? Entrava na casa de família que ainda estava em escombros e tudo, e além de saquear, estuprava as mulheres, né? E isso, quando ele falava, ele chorava muito, ele não... Né? Que meu pai sempre foi muito família. Olha, também tinha, entendeu? Porque você imagina a imensidão de uma tropa e eles não podiam namorar, né? Só podiam namorar quando apaziguou um pouco a parte da guerra, que eles começaram a ter o controle melhor da coisa, que aí faziam os bailes, eles mesmos faziam os bailes, entendeu? Sim. Agora, fora isso, era só tristeza, né? Só tristeza. Ele assim chegou a comentar assim, que geralmente você na guerra, você sempre faz uma camaradagem com um certo grupo, né, amigos, você sempre tem seu grupinho. Ele chegou a comentar que perdeu amigos. Ele diz que na época eles eram muito, vamos dizer assim, fiéis um com o outro. Né? Ou seja, eles eram muito irmãos um do outro, porque um cuidava do outro. Né? Agora, sobre perda, eu acredito até que perdeu sim, mas ele evitava falar sobre isso, porque a parte triste da guerra, quando ele falava, ele chorava. Ele não aguentava. Sempre se emocionou. Sempre ele pedia. Não, mãe, ele pedia para parar para falar, não era, mãe? Ele pedia. Até hoje ele não gosta de ver. Às vezes, inclusive, o meu pai... Então, tudo isso que você sabe, você provocou essa memória dele da guerra. Se você não tivesse provocado... Eu não sabia. Todas essas fotografias, você falou que seu pai não gostava de falar sobre a guerra, não gosta de ver as fotografias. Como é que você foi... aí você pegou, você guardou tudo isso? Quem guardou foi eu. Foi a senhora, né? Eram oportunidades que surgiam.
Às vezes o que acontecia? Chegavam pessoas de fora, parentescos, ou às vezes amigos de parentes. Pô, senhor Edinho, o senhor não trouxe nada da guerra e tudo. Ele falou, não, tem fotografia aí, mas deixa isso pra lá e tudo. Aí minha mãe, não, vou mostrar a foto, é bom relembrar, não sei. Aí ele pegava, começava a mostrar e ele começava a contar. Né? Por isso que eu digo, quando eu comecei a entrevista aqui com vocês, eu fico feliz do meu pai estar presente hoje, mas fico infeliz dele não poder falar por si a experiência que ele teve na guerra, que seria de mais-valia. Ele está sempre assim, uma hora está dormindo, outra hora... O que eu sei na volta do meu pai da guerra, que, por exemplo, desfile de 7 de setembro e 16 de maio, ele nunca desfilou. Eu me lembro que ele já foi... A gente ia, às vezes, Alberto Braun, ver os colégios, ver o tiro de guerra, ele gostava de ver, né? Mas quando chegava na parte dos pracinhas, ele geralmente estava na plateia. Eu falava, vai lá, pai, por que o senhor não vai lá? Não, Edinho, por mais que eu saiba que quem ficou aqui no Brasil é considerado ex-combatente, ninguém passou que ficou aqui, que hoje está todo fardado aí, desfilando, ninguém passou o que eu passei na guerra. Então eu senti, eu sei na minha pele que é uma guerra. Então eu não admito, Edmond João Dias, ele falava assim, eu não admito, Edmond João Dias, já tomei minha decisão, eu jamais vou desfilar junto com essas pessoas. Que eles me perdoem, mas jamais. E assim ele sempre fez. Quando começaram, acabou a guerra, tá o dia assim, ela foi com o marido lá no Rio, esperar ele. Mas a minha sogra chorava a beça, que nunca mais chegava lá, que ele estava com medo de levar ele, que ele estava com alguma coisa, com alguma perna quebrada, com alguma coisa que não queriam mostrar a ela. Ela não acreditava. Só acreditou quando ela encontrou com ele mesmo, quando ele veio encontrar com ela mesmo e abraçar. Então ele não chegou. Ela foi comigo depois pagar a promessa lá na igreja da Penha, que ele se voltou da guerra. A senhora foi junto? Fui, ela me levou. Ah, que legal. Foi, me levou. E a gente depois vai ler as cartas que vocês trocavam, né? Tinha até carta dele aí, quando ele chegou da guerra, as cartas tudo velha, amarela. Tá tudo junto com aqueles retratos. A Juliana andou lendo. Eu tive essa promoção de espírito, sei lá, de guardar tudo para quando eu tivesse neto. Aqui, até eu tenho um médico muito bom que é amigo do Edinho. Eu tenho um médico muito bom que é amigo do Edinho, de vez em quando ele vem, e agora aparece aqui. Aí trouxe para a gente conhecer ele, o médico. Aí o médico, naquela ocasião, tinha uma música exatamente para mim e ele, que cantava a música, não sei se você se lembra, que cantava a música assim, se eu for para a guerra, Maria, amor não... Eu chamaria, né? Então tinha essa música assim, se eu for para a guerra, Maria, amor não fica triste, não. Eu volto, Maria, eu volto e venho pedir a tua mão. Maria, deixa a porta aberta, espera que a vitória é certa. Ele tinha um compositor que fez essa música que deu tão certinho para nós. Tudo que ele cantava deu certo para nós. Isso mesmo. Aconteceu. Eu vou para a guerra, Maria, amor não fique triste, não. Eu volto, Maria, eu volto pra pedir a sua mão. Maria, deixa a porta aberta, espera que a vitória é certa. Eu vou para a guerra, Maria, amor não fique triste, não. Eu volto, Maria.
pedir a sua mão. Maria, deixa a porta aberta, espera que a vitória é certa. Mais tarde vai ser pra nós dois, virão garotinhos depois. Se um dia, Maria, a pátria precisar, nós temos soldados pra dar. Se eu for para a guerra, Maria, amor não fique. Seu pai não gostava do desfile, mas a gente tem imagens aqui dele, num restaurante, com um grupo de ex-combatentes. Nessas reuniões ele ia. Sim, sim. O que acontece? Nessas reuniões eu lembro que o Silvio Gaspar e o Jacó, né, o Jacó era o mais encrencado deles. Mas era todo também colegas ex-combatentes. Da mesma barraca. Era o Silvio Gaspar, seu Jacó, Célio Manjo e papai, que ficavam na mesma barraca na guerra. Jacó era meio estrangeiro, né? E o que acontece? Nessa época eles montaram uma associação em Friburgo dos ex-combatentes. Realmente papai não queria, papai não queria ir, não. Mas aí o seu Célio lembra, Edinho, larga de ser bobo, nós vamos lá comer um churrasco, tomar um chopp, relembrar e tudo. Aí ele começou a ir, entendeu? Aí lá ele se sentia bem, porque lá eram os que foram realmente para a Itália. E quando aparecia outro, ele fazia vista grossa e tudo, não sei o quê, mas eu notava que ele não gostava, entendeu? Ele não gostava. Ele gostava quando estavam os amigos dele da guerra, ele se sentia bem à vontade. E eu cheguei a participar em alguns encontros desses, era muito interessante. Esses todos que estão nessa foto aqui foram ex-combatentes ou tem alguma... Pelo que eu
De vi homem, as fotos, né? sim. Para a sim. maioria, sim, né? Sim, e se tiverem outros mais novos, deveriam ser parentes, né? Filhos. Certo. A quando os pracinhas retornaram, eles foram, o seu pai recebeu uma patente militar e o governo paga até hoje uma pensão. Não, a história não foi bem assim, não. Como é que é? Pelo que me consta, né, o que acontece? Meu pai, quando chegou da guerra, geralmente os pracinhas, quando chegam da guerra, o governo, quando eles não querem... Meu pai, assim que... Vou voltar um pouquinho atrás para você entender. Quando meu pai foi desembarcou do navio, quando chegou ao Rio de Janeiro, ele falou que tinha duas opções. Eles chegaram com uma mala, né, uma mochilinha da guerra, tipo um bornalzinho da guerra. Meu pai falou que ali tinha submetralhadora, ele tinha uma pistola. Ele pôde trazer? Ó, aí vai escutando. Ele trouxe. Então ele tinha duas opções. Quando eles chegaram, para você ver como que eles foram tratados. Ele chegou e falou assim, ó, quem não quiser continuar sendo militar, joga o bornal aqui e vai por aqui. Quem quiser continuar sendo militar, pega o bornal e segue por essa fila aqui. Ou seja, eles iam se apresentar. E meu pai falou assim, Edinho, eu queria me livrar daquilo. Eu não aguentava mais aquilo, Edinho, entendeu? Então eu queria me livrar. Quando eu cheguei na minha terra, que eu vi a minha liberdade, era o que eu mais queria. Eu não queria pensar em ser militar, não queria pensar em nada disso, né? Aí ele veio para Friburgo. Então ele levou a vida normal. A minha avó ajudou ele a comprar um caminhão para ele ser caminhoneiro. Então ele acabou trabalhando com o José Antônio Alves, que veio a ser cunhado dele. E largou a oficina que ele trabalhava. E largou a oficina que ele trabalhava, porque a minha tia, Hélia Dias, irmã do meu pai, se casou com o José Antônio Alves. Na época, os meus avós eram latifundiários aqui. A parte ali de Muri, tirando o Muri Garden Hotel e a faixa do Hotel Busque, desde a rodoviária sul ali, dos ônibus que vão para o Rio ali, né? Até Muri Garden Hotel era do meu avô e do meu bisavô. Entendeu? Então, talvez o José Antônio Alves, por ser construtor, acabou unindo o útil ao agradável, né? Casou com uma mulher que era latifundiária, né? Só que a família não tinha dinheiro para cuidar das terras. E assim foi desfazendo das terras naturalmente, passando para herdeiros, desfazendo, né? E com isso, né, na época, meu pai teve junto com o seu Célio Manja, com o seu Gaspar, de ir ao Rio fazer as peregrinações para se apresentar, para tentar conseguir se aposentar pelo Exército. Por quê? Então era aposentadoria. Exatamente, porque até então o governo deu para eles o correio. Eles trabalhavam no correio, durante o dia meu pai trabalhava como caminhoneiro, né, abastecendo as obras que o meu tio fazia, né? O Dom de Eggs, aquele edifício, e outro, ele era construtor. Então, o meu pai trabalhava durante o dia e à noite trabalhava no correio. Edinho, deixa eu entender. Quer dizer que quem lutou na Segunda Guerra Mundial, quem foi pracinha, no momento da aposentadoria, poderia incorporar essa atividade deles na guerra para poder se aposentar, isso? Sim, ele teve que ir várias vezes ao Rio,
para se apresentar, para dar o atestado de vida e provar o que eu acho um absurdo, e provar que ele foi à guerra para ele conseguir se aposentar pelo soldo militar. Pelo soldo militar, entendi. Entendeu? Isso aí foi uma batalha árdua do meu pai, e eu participei disso. Eu vendo às vezes eles... não tem registro nenhum, né? Você que tem que dizer, provar que você foi na guerra. Isso, né? E foi Dona Adélia, que eu me lembro o nome, ele falava muito na Dona Adélia do Exército, que ela que seria a pessoa que poderia aposentá-los e confirmar, né, que eles foram ex-combatentes na Segunda Guerra Mundial. A senhora Maria Dias, esposa de Edmo João Dias, tem um preciosíssimo acervo de cartas que trocou com seu então namorado e futuro marido quando ele estava na Itália durante a guerra. Essa correspondência é lida por sua neta Rafaela Dias. 8 de fevereiro de 1945. Meu inesquecível Edinho, é com imenso prazer que pego na pena para escrever-te estas simples linhas para saber as tuas e para enviar-te as minhas, que ao chegar esta às tuas delicadas mãos esteja gozando saúde e felicidades. Enquanto eu vou vivendo, bem, você deve saber que não posso passar por tua ausência, mas de saúde, graças ao nosso bom Deus, estou passando bem. Você diz que me achou forte no retrato. Estou mesmo mais forte, todos dizem. Aqui em casa, todos passando bem. Edinho, agora não tenho nada para te contar. A única novidade para te contar é que estou com muita saudade, que estou ansiosa para ver-te aqui, mas tenho muita fé em Nossa Senhora da Aparecida. Como ela é padroeira do Brasil, que isto será muito breve e que sempre peço por ti. Edinho, enviaste um Santo Antônio para ele ajudar, para você vir mais depressa. Não se esqueça de rezar para ele, sim? Tininho manda perguntar se você recebeu a carta dele. Domingo estive na casa dele. Fui em sua casa. Enquanto Pitute não me levou, não sossegou. Fui junto com ela e eles mandam muitas lembranças. Pitute me disse que tem fé em Deus que no casamento dela você estará aqui. Sem mais assunto, termino com lembranças de todos os meus para você. Lembrança de Pedro e Petronilha. Lembranças, abraços de minha madrinha e meu padrinho, Paula, Pelina, Arlete e os meninos. Você recebeu um retrato de Perles. Aceite desta que mais... Você recebeu um recado de Péricles. Aceite desta que mais te ama, abraços, beijos, saudades, e nunca te esquecerá, Maria Melo. Lembranças de Dona Esmelinda. Mais uma vez, aceite. Saudades desta sua sincera Maria. O que eu gostaria de acrescentar é que o que passa pela minha mente no momento que você encontra com um herói de guerra, que ele ajudou, de certa forma, a modificar esse país, né? Ele ajudou, de certa forma, a tomar outros rumos do país, né? E que eu vejo hoje, como filho de militar, que eles são muito mal lembrados por isso. As homenagens você quase não vê, entendeu? E eu vejo que eles só... Hoje, né, meu pai recebe o soldo militar pela luta que ele teve, pela busca que ele teve para conseguir isso, ou seja, para poder um sustento melhor para a família, para ele se tranquilizar melhor, né, para levar, vamos dizer, o restante da vida dele mais tranquilo, né? E enquanto eu puder fazer alguma coisa por ele, eu tenho o maior orgulho que, já que o governo não tem esse orgulho dele como ex-combatente, eu, como filho, eu guardo dentro do meu coração
com muita honra e muito orgulho do meu pai. Ainda cheguei a entrevistar o senhor Clarindo Tiengo em outro programa da Luau TV, que igualmente lutou na Segunda Guerra Mundial e residia em Nova Friburgo. O senhor foi convocado na época para lutar na Segunda Guerra Mundial, né? E lutei muito. É que eu esqueço o nome das coisas, né? Eu botei 2 alemães para fora lá porque eles não queriam sair lá do país que a gente estava, né? Que eu esqueço o nome. Foi Monte Castelo? Monte Castelo é lá em Friburgo mesmo. O senhor ficou com medo na época quando o senhor foi convocado para lutar? Como é que foi? Eu nunca duvidei da minha ação, porque eu fazia as coisas todas com convocação da situação que estava, né? Os 2 alemães não queriam sair, aí lá me pediram para botar eles 2 para fora. E eu botei todos os 2 para fora sem briga. Agora, o negócio é que eu esqueço tudo o que eu quero falar. Mas enfim. A vida é assim mesmo. Eu tô cansado de falar tanta coisa e ganhar muito aplauso e abraço das damas que tiver por perto, né? A 2 de maio de 1945, cessar fogo. Era a derrota de Hitler e Mussolini. Rio de Janeiro, Brasil. Estudantes e homens da rua confraternizados improvisavam mítins e passeatas. Até que pouco depois das 3 horas da tarde, chegou finalmente, de fonte oficial, entre delirantes manifestações, a notícia que Londres enviava ao mundo. Acabou a guerra. Cessou o fogo na Europa. A Alemanha rendeu...